Olá pessoal, está na hora de ficar bem informado. O nosso Foz Notícias de hoje está começando e você confere em destaque. Um motociclista ficou gravemente ferido ao bater contra um carro na BR-101 em Linhares no final de semana. No bairro Bom Jesus de Nazaré, em Vitória, um homem foi preso e um adolescente apreendido por tráfico de drogas. Ladrões levaram mais de 10 celulares de uma loja do terminal de Campo Grande, Cariacica. Um outro ladrão foi flagrado num restaurante em Colatina, mas conseguiu fugir. O Procon de Linhares alerta para o aumento dos golpes virtuais. Aumentou também a incidência de câncer de pulmão em pessoas que não são fumantes. Veja ainda a história da família de Santa Maria de Jetibá, que produz o melhor ovo branco do estado do Espírito Santo. Tudo isso e muito mais agora no seu Foz Notícias, que está começando. Um motociclista ficou gravemente ferido após colidir contra um carro na BR-101, no perímetro urbano de Linhares ontem. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu quando um Volkswagen Jetta, que seguia pela pista lateral no sentido sul, e uma motocicleta Honda Pop 100 que tentava atravessar a via, bateram no cruzamento. A PRF informou que a colisão foi provocada pelo desrespeito ao semáforo. Foi neste cruzamento que liga os bairros Novo Horizonte ao bairro Conceição que o acidente aconteceu. Como vocês podem ver, o trecho é bastante movimentado e mesmo com os semáforos, exige atenção redobrada dos motoristas. Com a força da batida, o motociclista ficou gravemente ferido e foi socorrido por uma equipe de resgate. Até o fechamento desta reportagem, não foi possível confirmar o estado de saúde da vítima. E este acidente entra para a estatística de 2026, junto a outros ocorridos neste ano em cruzamentos. De acordo com o Departamento Municipal de Trânsito de Linhares, o órgão realiza ações de sinalização e segurança viária para reduzir riscos e melhorar a organização das ruas na cidade. O acidente deste domingo ocorreu na lateral da BR-101, no quilômetro 147, em Linhares. Por isso, a PRF reforça que nos acessos à rodovia é fundamental respeitar a sinalização e avançar quando houver segurança. Os cruzamentos da BR-101 aqui na cidade, infelizmente, têm sido palco de vários acidentes. E um ladrão foi flagrado tentando furtar dinheiro no início da manhã de hoje num restaurante em Colatina. A proprietária percebeu, gritou e o bandido fugiu. Eram exatamente 5h36 da manhã desta segunda-feira. O homem de camisa amarela entra no restaurante bem devagar e abaixado. Ele vai direto para o caixa. Com muito cuidado, o criminoso abre a gaveta do caixa tentando não fazer barulho, mas enquanto pega o dinheiro, a proprietária percebe que tem alguém dentro do restaurante e grita. Eu chego sempre cedo, né, 5 horas da manhã, aí eu entrei pra dentro, tava lá até lavando umas verduras, aí eu ouvi um barulho, era umas 5h30, quando eu olhei para trás, ele já estava abrindo caixa, como fez um barulho, né, que tinha um banco na frente, eu olhei, aí eu saí gritando, falei assim, socorro, ó um ladrão, só que ele conseguiu ainda pegar a quantia que estava no caixa e saiu correndo. Toda a ação durou menos de 1 minuto. O criminoso conseguiu fugir antes da chegada da polícia. Abalada, ela rapidamente ligou para a filha. Minha mãe estava já chorando, né? A gente fica desesperado, porque a gente já não está aqui, tá dirigindo, chegando no estabelecimento. Eu fico com o coração na mão, porque ela chega um pouco mais cedo e é uma insegurança que causa, né? Eu fico preocupada com ela, fico preocupada até com todo mundo aqui, né? Que a gente só está aqui para trabalhar. E acontecem essas coisas, a gente fica preocupado e receoso, né, de acontecer de novo. De acordo com as proprietárias, a polícia já está com as imagens e a expectativa agora é que ele seja encontrado e preso. Enquanto isso, a sensação de insegurança continua. A gente fica assim um pouco insegura, não tem assim uma sensação assim de a gente está aqui, mas tem alguém vigiando a gente está trabalhando, como não foi a primeira vez, não tem, a gente fica bastante inseguro, mas os policiais garantiram que vão prender ele, que sabe quem é. Ousadia, né? Quem puder ajudar pode ligar para o Disque Denúncia 181. Criminosos têm aprimorado cada vez mais os golpes pela internet. Bom, para ajudar a prevenir esse tipo de crime, o Procon de Linhares tem divulgado orientações à população. Os golpes pela internet continuam fazendo novas vítimas e estão entre as ocorrências mais registradas pelo Procon de Linhares.
Por isso, o órgão reforça o alerta e explica quais são os mais comuns. Os mais comuns são principalmente o golpe do Pix, onde as pessoas pedem um Pix ali com urgência, e esse golpe pode ser aplicado tanto por SMS, pode vir como um banco, alguma instituição financeira, e também pelo WhatsApp, falando das vezes que é o seu advogado que trocou de número, algum parente seu que trocou de número e que está precisando de um dinheiro. Antes de clicar em um link, passar dados pessoais ou fazer um Pix, vale a pena conferir se o pedido é verdadeiro. Um cuidado simples que pode evitar grandes prejuízos. Nem sempre a fraude é fácil de identificar, mas alguns sinais costumam a se repetir e podem ajudar o consumidor a reconhecer uma tentativa de golpe. Lembrar sempre que banco e algumas outras instituições, eles normalmente não fazem ligação solicitando senha, solicitando token, solicitando alguma informação sua pessoal por ligação ou por mensagem. Eles sempre tentam mexer com o nosso psicológico na questão da urgência, tem que ser agora, precisa ser agora. Nada é tão urgente que precise ser feito naquele momento. Se atentar também aos sites, aos links que você pode desconfiar ali. Então, sempre ficar atento nesses detalhes que você pode evitar. Na prática, a prevenção já faz parte da rotina de muitos consumidores, que adotaram medidas simples para evitar cair em golpes. Conversando com a operadora, eles me colocaram um sistema de bloqueamento de spam. Tudo que é spam, número não confiável, não entra. Praticamente não entra. É só a pessoa conversar com a operadora dele e que ele vai conseguir fazer essa... bloquear, né? Vai dificultar para o meliante que está lá do outro lado tentando, de segundo em segundo. Eu não atendo telefonema que eu não conheço. Telefone de fora eu não atendo. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, vem muito da Bahia também, eu não atendo não. Eu já pago um telefone mais caro para me ter o bloqueador, tá? Em meio a tantas tentativas de golpe, o PROCON reforça que a prevenção ainda é a melhor ferramenta. Não fazer nada com pressa, sempre pesquisar antes direitinho, verificar os números, não fazer nada na correria, na pressão, porque normalmente indica golpe. Sempre ligar para a pessoa que está te mandando mensagem, ou um parente que diz que mudou de número, uma instituição bancária, sempre está ligando e verificar os links que a gente está criando, está clicando, o SMS, dar uma pesquisada na internet para ver se realmente é aquele link, aquele site, para evitar aí cair nos golpes. E agora você vê a previsão do tempo para esta terça-feira de inverno. Chuva rápida entre a madrugada e amanhã no litoral nordeste, tempo firme no decorrer do dia. Linhares, temperaturas entre 19 e 29 graus. Colatina, mínima de 18, máxima também de 29. São Mateus, variação entre 19 e 27. Cachoeiro, mínima de 16 e máxima de 29. Em Vitória, variação entre 19 e 28 graus. E a seguir, bandidos renderam a funcionária e roubaram dezenas de celulares de uma loja no terminal de Campo Grande, em Cariacica. É um instante só. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Foz Notícias de hoje. Uma loja de celulares foi assaltada dentro do terminal de Campo Grande, em Cariacica. Os criminosos fugiram com mais de 10 celulares. Ninguém espera, a gente vê passando na televisão, vê acontecendo com as pessoas, mas a gente nunca espera que isso vai acontecer com a gente, e é muito ruim. A gente fala assim, nossa, se acontecer comigo, eu vou pegar, fazer aquilo. Não vai, porque não tem ação nenhuma. E é muito ruim, a sensação muito ruim. O relato é da mulher que vemos nas imagens. A atendente está no balcão quando dois homens se aproximam, se passando por clientes. Poucos segundos depois anunciam um assalto. Os três ainda passam alguns minutos conversando até que um dos suspeitos abre a porta de acesso do balcão e entra na loja. Com medo, a atendente se afasta, o suspeito se abaixa e pega diversos aparelhos celulares. Uma faixa de 12 a 15 mil reais. Foram 12 aparelhos lacrados que eles levaram. A gerente disse que a ação dos suspeitos foi planejada. Eles já estavam de olho na loja. Uma filmagem das 3 horas da tarde do mesmo dia mostra um deles na frente do local. Uma das nossas funcionárias entrou em contato, pediu para a gente estar verificando as gravações do dia anterior. Pediu para eu dar uma olhada no horário de 3 horas da tarde, 8 horas da noite, que o mesmo indivíduo ele havia aparecido na loja. Fez algumas perguntas, como se estivesse querendo comprar um aparelho.
Aí a gente foi identificar a imagem, realmente é a mesma pessoa, e o que nos leva a crer que eles já estavam monitorando a loja, monitorando a rotina dos seguranças do terminal. Hoje pela manhã, a loja continuava funcionando normalmente, tentando recuperar parte do prejuízo. E não é a primeira vez que a loja passa por uma situação parecida. Não é a primeira vez que a nossa loja passa por isso, a gente está sempre cobrando melhoria na segurança, tanto da parte da CETURB quanto da parte da Polícia Militar. Inclusive ontem, após o assalto, foi solicitada uma viatura. O 190 nos informou que não iriam enviar uma viatura, que era para a gente ir até uma delegacia da Polícia Civil para efetuar o boletim de ocorrência. Os dois ainda não foram identificados e seguem sendo procurados pela polícia. A atendente não ficou ferida e registrou um boletim de ocorrência, mas o medo permanece. Muito medo. Eu entrei dentro do terminal, minhas pernas tremendo, pesadas, não sei, de verdade. Ousadia dos criminosos, né? Mudando de assunto agora, o câncer de pulmão continua sendo um dos mais letais e preocupa, porque na maioria das vezes é descoberto tarde. A doença ainda está fortemente ligada ao tabagismo, mas também pode atingir quem nunca fumou na vida. O câncer de pulmão é o segundo tipo de câncer mais frequente no país, desconsiderando o câncer de pele não melanoma. A estimativa é de mais de 35 mil novos casos por ano até 2028. Em 2023, a doença provocou a morte de mais de 31 mil brasileiros, um número que reforça a necessidade de prevenção e de diagnóstico precoce. O grande problema do câncer de pulmão é que os primeiros sintomas são muito comuns. Uma tosse persistente, falta de ar, dor no peito, uma perda de peso acentuada e até sangue ao tossir. Muitas pessoas negligenciam os sintomas, mas assim que eles aparecem, um médico deve ser consultado. Um diagnóstico ágil pode salvar a sua vida. Nós estamos falando de um câncer extremamente letal. O tabagismo continua sendo o principal fator de risco, mas ele não é o único. A exposição à fumaça do cigarro, a fogão a lenha, a poluição, produtos químicos como amianto e a sílica, além de fatores genéticos, também podem contribuir para o desenvolvimento da doença. Hoje existe um protocolo de rastreamento de câncer de pulmão para pacientes tabagistas. Assim como tem câncer de mama, câncer de colo de útero, câncer de intestino, câncer de próstata, que já está bem sabido por toda a população, existe o rastreamento para câncer de pulmão, que são pacientes tabagistas entre 50 e 80 anos, que fumam ou fumaram por cerca de 20 anos e que ainda fumam ou pararam de fumar há menos de 15 anos. Esses pacientes eles têm que fazer uma tomografia de tórax de baixa dosagem todos os anos. O câncer de pulmão também lidera o número de mortes por câncer em todo o mundo. Foram quase 2 milhões de óbitos registrados no último levantamento global. E o número de casos em mulheres cresceu substancialmente nas últimas 2 décadas. Os especialistas reforçam que parar de fumar continua sendo a principal forma de prevenção. Mas reconhecer os sintomas e buscar atendimento médico sem demora também pode salvar vidas. O quanto mais rápido o diagnóstico, maiores as chances de cura. O que a gente pode fazer para evitar, além de não fumar, obviamente, isso já é sabido pela população. Não fumar, evitar a convivência em ambientes fechados com pessoas que fumam, evitar fogão a lenha dentro de ambientes fechados, que existe muito ainda no interior do Ceará, principalmente os vapes e pods. A gente ainda não tem trabalho dizendo que eles causam câncer, a gente não pode afirmar isso, mas existe uma grande possibilidade deles causarem, porque os vapes e os pods eles fazem lesão celular do pulmão e eles provavelmente eles vão causar. E ficar atento sempre. Prevenção acima de tudo, né? Veja agora como o Mercado Agro abriu a semana. O arábica bebida dura R$ 1.586 a saca. Conilon tipo 7, R$ 1.045. O café Conilon tipo 78 está cotado a R$ 1.040 a saca. A pimenta do reino, R$ 26 o quilo. Já o cacau, R$ 1.408.
Estamos de volta. Um homem de 34 anos de idade foi preso e um adolescente de 16 anos foi apreendido por tráfico de drogas no bairro Jesus de Nazaré, em Vitória. Policiais realizavam patrulhamento na região num beco, conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, quando viram esse homem segurando um radiocomunicador e uma sacola. Ele correu, mas foi alcançado e preso. Com o suspeito foram apreendidos 78 pinos de cocaína, 22 pedras de crack, 9 pinos de skunk, 15 porções de maconha, 4 papelotes de haxixe e um radiocomunicador. Em outro ponto do bairro, na mesma região, um adolescente foi apreendido com radiocomunicador, material para embalo de drogas, 5 baterias, 3 bases de carregamento e R$ 270 em espécie, em dinheiro. Eles foram encaminhados para a delegacia mais próxima da região. Agora você vai conhecer a história da família de Santa Maria de Jetibá, que produz o melhor ovo branco do estado do Espírito Santo. Granja Mãe e Filhos. Por aqui, as coisas são tocadas em família. E não poderia ser diferente. O João, por exemplo, é filho da Jerusa. E até as memórias mais antigas deles são daqui, do meio da granja. Mexendo aí desde pequeno, desde que eu nasci, né, praticamente. Como foi para você crescer no meio disso tudo aí? Foi bom, né? A gente vai adquirindo conhecimento. Eu continuo ajudando minha mãe, transporto a ração para a granja. Ah, claro. E vale lembrar que essa história aí se passa em Santa Maria de Jetibá, nada menos que o município com a maior produção de ovos do Brasil. Os ares familiares têm como resultado o carinho em cada processo da produção. Eu tinha muito em mente também de priorizar a qualidade, até porque se você vender um ovo ruim, os clientes ficam reclamando, você tem um monte de transtorno, de devolver ovo, essas coisas, né? Então, na minha mente eu falei, eu não quero ter um problema com ovo. Um cuidado que começa já na produção da ração das aves, comandada pelo primo da Jerusa. Bons produtos, né? Que é o milho essencial, soja, né? De boa qualidade. Temos outros ingredientes também que são misturados no tempo certo e para priorizar aí realmente a qualidade final, né, do produto, que é o ovo em si. Quando o Ereneu começou a trabalhar nessa área, todos os procedimentos eram manuais. De lá para cá, muita coisa mudou. Hoje, os ovos que as galinhas botam são recolhidos automaticamente, com a ajuda dessas esteiras. E esse é só um exemplo. No momento de selecionar os ovos, o emprego da tecnologia também está presente. Só para conseguir identificar aqueles que contêm, por exemplo, alguma rachadura, os ovos passam por 3 processos distintos. Primeiro, uma funcionária analisa eles ali no olho mesmo, no tato. Depois, eles passam aqui, olha, por uma máquina que faz uma espécie de ovoscopia de cada uma das unidades. E depois, novamente, é a mão de obra humana que conta. Cada funcionário confere, né, o crivo de ovo que ele vai colocar na caixa para ver se tem ou trincado ou sujo. Então ele vai tirar caso tenha algum dos dois. Tem pouquíssimas pessoas que compram aqui no estado, mas é Minas e Rio de Janeiro. E quantos ovos por dia vocês produzem por aqui? Você tem uma noção? 90 mil ovos por dia. É muita coisa. Muita coisa. Apesar da ajuda da automatização, o segredo da qualidade dos ovos não está em tecnologias revolucionárias, mas sim no cuidado com cada etapa da produção. Resultado: primeiro lugar na categoria Ovos Brancos do concurso de qualidade de ovos, realizado pela Associação dos Avicultores do Estado do Espírito Santo. E claro, o direito de usar esse selo aí, olha, de melhor ovo branco do Espírito Santo. Primeiro eles olham, né, o formato do ovo. Se ele tiver um pouco torto, alguma coisa assim, já é desclassificado. Então ele tem que estar no formato bem certinho. E aí eles têm uma máquina que faz essa pressão aqui no ovo, para ver se a casca aguenta, que é o teste de casca que eles falam, né? E pensar que até 2021 ela nem imaginava que trabalharia diretamente com a granja. Na verdade, ela era da área da educação. Agora, se essa história acabou dando muito certo, ela envolveu lá no início muitos obstáculos, tá? Envolvendo dívidas e até mesmo a superação de um luto pela morte do marido dela, o Guilherme Júnior, que até então era o responsável pela granja. Se eu fosse vender isso na época, eu ia ter que vender muito barato e não ia dar nem para pagar as dívidas. Aí eu pensei, eu tive que aprender a ser diretora, vou ter que aprender a ser granjeira agora, né?
Para sair dessa, haja negociação com os credores e ideias para tornar a granja mais rentável. Do problema, veio a automatização de processos produtivos. Hoje a granja está saudável financeiramente, mas nada de se acomodar. Pelo contrário, Jerusa já está de olho nos próximos passos. Então não tive muito tempo de viver o luto, né? Eu tive que, ao mesmo tempo, cuidar dos meus filhos, administrar a granja, fazer tudo ao mesmo tempo. Então, assim, eu achava que era uma tempestade que não ia passar nunca, né? Hoje, olhando para trás, eu vejo o quanto que a gente evoluiu e quanto a gente se superou também, sabe? Isso aí, parabéns para a família. Matéria produzida pela TVE, que faz parte da Rede Nacional de Comunicação Pública. Por hoje é só. Siga as redes sociais da sua TV Foz, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube é TV Foz Linhares. WhatsApp 33732000. Acesse também e acompanhe os principais destaques do portal simnoticias.com.br. Até amanhã, se Deus quiser. Até lá.